sobre quais foram as implicações disso para a humanidade, para a nossa vida enquanto cristão. E nosso pastor tem falado nos últimos 2 cultos sobre essa maravilhosa encarnação, né, de Deus, que foi Cristo Jesus. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E nada foi feito sem o Verbo. E o pastor vem nos trazendo, vem nos mostrando o verdadeiro significado do Natal. Ele vem nos mostrando por que importava que o Cristo deveria vir e nascer, né, e ser encarnado. E hoje eu gostaria de dar continuidade também nesse ponto. A priori eu tinha escolhido o texto de João, mas como o pastor já está expondo sobre o texto de João, eu decidi então, por orientação do Espírito, através de oração, falar sobre a carta aos Hebreus. Meus irmãos, a carta aos Hebreus é uma carta que não se tem o seu autor definido. Há várias especulações sobre isso. Foi Paulo, foi Barnabé, foi Silas. A gente não tem convicção de quem é esse autor. Mas uma coisa é nítida no que o autor escreveu, de que era alguém muito próximo ali do pessoal ali. Provavelmente alguém próximo de Paulo. Porque as explicações teológicas contidas nesse livro, acerca de toda a história do Antigo Testamento, é muito clara e é algo assim, muito parecido com aquilo que Paulo estava expondo ali no seu tempo. Paulo lidou por diversas vezes contra cristãos judaizantes, cristãos que tinham se convertido, judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas que não haviam deixado de lado as práticas judaicas, tais como calendário, dieta e alguns ritos. Então, o autor vai tratar de algum desses assuntos e vai mostrar a superioridade de Cristo. Então, que nesse momento você entenda que a mensagem que vai ser dita aqui é sobre a superioridade de Cristo. É como que Deus agora está nos falando através do próprio Filho, né? E a carta, ela também é uma carta diferente. Assim como ela não tem bem definido o seu autor, ela também não tem explícito o seu público-alvo. Porque ela não fala aos irmãos que vivem na Itália, ou aos irmãos de Colosso, ou aos irmãos de Éfeso, não. Ela simplesmente começa já com afirmações teológicas importantíssimas. Mas uma coisa é clara, dentro desse contexto todo, é de que esses irmãos que receberam essa carta eram cristãos judaizantes, porque esses cristãos conheciam todo esse aparato, né? Ou eram prosélitos, gentios que tinham se convertido ao judaísmo. Então, o público dessa carta é alguém que de fato compreendia toda a história judaica. Então, por isso está aí o nome, a carta aos Hebreus. Então, era de alguém que de fato havia conhecido, que tinha estudado, que tinha se aprofundado nessa questão toda. E a carta ela vai tratar vários assuntos. A gente vai ler no primeiro capítulo, nós vamos ver ele falando sobre Cristo sendo superior aos profetas. No capítulo 1 e 2, Cristo superior aos profetas e Cristo superior aos anjos. Nós vamos ver no capítulo 3 que Cristo é superior a Moisés. Que Cristo, no capítulo 5, que Cristo foi um sumo sacerdote excelente, né? Mais excelente, ele é maior do que os sacerdotes. Porque os sacerdotes da época passada, todas as vezes eles tinham que oferecer sacrifícios pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Mas Cristo, sendo esse sacerdote, ele se ofereceu uma única vez pelo pecado do povo, porque ele mesmo não havia cometido esse pecado. Então ele era um sumo sacerdote perfeito. E ele vai falar também que Cristo foi o sacrifício perfeito. Cristo ele era o sacrifício perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito. E todas essas coisas que eu mencionei para vocês, anjos, profetas, sacerdotes, sacrifício, eram sombras daquilo que o Senhor de fato havia preparado para que Cristo cumprisse. Então o autor ele está justamente trazendo essa clareza para os irmãos que haviam se convertido ao cristianismo. Olha, eu sei que na religião de vocês tinham um certo rito, um certo esplendor no rito de vocês. Vocês praticavam assim, vocês tinham esses rituais, você tinha essa prática de culto. Mas olha só, aqui
está quem é maior do que esses rituais todos. Aqui está aquele que é perfeito. Aqui está aquele que é o Filho de Deus, a encarnação da palavra de Deus. Então, olha só, vamos meditar em Cristo. É o autor falando para esses irmãos. Vamos pensar em Cristo. Vamos olhar na perspectiva de Cristo. Vamos enxergar as coisas a partir de Cristo. Aí ele começa a discorrer o texto que nós lemos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. De fato, Deus ele falou de muitas maneiras no passado. Deus ele falou através de Abraão. Deus falou através de teofania. Deus ele se manifestou através de uma sarça ardente. Deus se manifestou através de um redemoinho. Deus ele falou de muitas maneiras. Deus falou por boca de profetas, homens de Deus que se colocaram ali à disposição. Mas também a própria lei nos ensina a julgar os profetas, a profecia, para ver se de fato eram profecias bíblicas. Então havia ali um certo risco, se nós não estivéssemos embasados naquilo que de fato a lei nos orientava. Então, Deus falou por diversas maneiras. E aqui está uma afirmação muito importante, onde a gente vai poder compreender a própria Escritura reivindicando autoridade e verdade. Porque olha só, havendo Deus outrora falado por muitas vezes e de muitas maneiras. O que o autor está afirmando aqui para a gente? Deus falou. Deus revelou, comunicou para nós verdades através da sua palavra. Isso nos mostra que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, que ela é útil para o ensino, que ela é útil para a repreensão, que ela é útil para a exortação. Então aqui a gente já começa tendo uma afirmação perfeita de que a palavra de Deus é uma autoridade na vida do povo. Então diante disso, diante dessa revelação, o autor vai seguir para o próximo passo. Agora, olha só o que ele fala no versículo 2. Nesses últimos dias, a partir da manifestação de Cristo, ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Olha só, em um certo momento nós tínhamos profetas falando em nome de Deus. Nós tínhamos homens falando em nome de Deus. Mas agora, é o próprio Filho que está falando. É o próprio Deus encarnado falando através do seu Filho. Aí já não resta dúvida, já não tem o que julgar, a não ser o fato da gente simplesmente praticar o que está sendo dito. E o que o autor está nos mostrando é justamente isso. Olha, o Filho é a encarnação de Deus. Ele é de mesma substância. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Ele está trazendo afirmações aqui para a gente importantíssimas para a nossa caminhada. Vamos seguindo, ele vai falar: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. E ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser. O que vinha a ser o resplendor da glória? Esse Cristo a quem nós temos anunciado aqui, em qual nós temos falado do seu nascimento. Esse que veio, nascido de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo, ele é o resplendor da glória de Deus. Eu vou fazer uma ilustração simples, simplória, mas que dá para a gente pelo menos tentar entender o que vem a ser resplendor. Você olha para o sol, você vê aquele clarão, e você vê os raios do sol, o brilho do sol. É mais ou menos isso que o autor está querendo nos mostrar aqui. Ele é o brilho de Deus, ele é o reflexo perfeito de Deus. Ele é o raio do sol. E o raio do sol não é sol, ele é de mesma substância. É isso que o autor está trazendo para a gente. Ele é essa luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Ele é aquela luz que o pastor leu para a gente lá em Isaías 9. O povo que havia em trevas, viu grande luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. É sobre essa luz que nós estamos falando. É sobre esse Jesus que se manifestou. E ele é o resplendor da glória de Deus. O brilho que nós não conseguiríamos enxergar, porque a glória de Deus é infinitamente grande.
da qual nós não temos capacidade nenhuma de poder expressar e de poder explicar essa glória. Deus nos concedeu a graça de ver essa glória através do seu Filho Jesus. E a cada leitura que nós fazemos acerca do Evangelho, ali nos 4 Evangelhos, a gente pode contemplar quem é Deus através da vida de Jesus. E ele segue a expressão dizendo que Cristo é a expressão exata. Que Cristo é a expressão exata do seu ser. O interessante aqui que alguns estudiosos trazem assim como parâmetro para que a gente entenda o que vem a ser essa expressão exata, ele dá a ideia daquele anel que o rei utilizava para assinar um documento. Olha só, aqueles anéis que você molhava na tinta e ia lá e selava. Então, o que continha no anel era o que de fato era impresso no documento. E quando ele fala de expressão exata, ele está falando que Jesus, o homem encarnado, Jesus, o verbo encarnado, ele é a expressão exata, ele é Deus. E foi em cima disso que muitos pais da igreja lutaram para que heresias não se fortalecessem no início dos séculos. Quando a igreja primitiva estava ali se desenvolvendo, heresias vinham e falavam que ele não era Deus, que ele era uma criatura. Não, ele não é uma criatura, ele é o próprio Deus encarnado. E olha o privilégio que nós temos de poder hoje viver por esse Deus encarnado. Olha o privilégio que nós temos de poder entender que toda essa obra da encarnação de Cristo foi para que eu e você hoje tivéssemos o poder de sermos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Olha o tanto que nós precisamos parar e analisar o que vem a ser a expressão exata do seu ser. Cristo, ele demonstrou através das suas atitudes o que é Deus, quem é Deus, como Deus trabalha, como Deus age, como Deus ama, como Deus repreende. Essa ideia que nós vemos aí nesses últimos dias, de um Jesus paz e amor, de um Jesus bonzinho. Eu li ontem, teve um cidadão aí falando até sobre as pessoas que têm passado um Jesus carente, um Jesus que tem precisado de pessoas. Gente, ele é Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que fez tudo, que criou o universo, que pelo poder da sua palavra tudo se fez. Ele é aquele que disse haja luz e houve luz. Ele vai necessitar de homens, pecadores como nós? Não. Ele veio sim cumprir aquilo que o Pai lhe ordenara lá em Gênesis, porque da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele veio cumprir. Ele veio demonstrar o que é amor. Ele veio mostrar para a gente que o amor é uma decisão, é uma escolha. Onde ele escolheu vir esvaziar-se de toda a sua glória que ele tinha ali antes da fundação do mundo, a fim de que ele pudesse vir se encarnar, sofrer as dores que nós sofremos, passar pelos problemas que nós passamos, ser tentado naquilo que nós somos tentados, mas ele se manteve fiel e não conheceu corrupção. E foi necessário que isso acontecesse para que ele fosse o nosso sumo sacerdote perfeito, aquele que não conheceu o pecado, aquele que se ofereceu por nós. É sobre esse Deus, é sobre essa expressão exata de Deus que nós temos comunicado nesse advento. Foi o nascimento dessa expressão exata de Deus que nós temos que avaliar a nossa vida todos os dias. É sobre esse chamado, domingo após domingo, os pastores dessa igreja têm vindo aqui mostrar para vocês, olha, o que eu estou falando para vocês está baseado nisso, nessa expressão exata do ser de Deus que é Jesus Cristo, homem. Ele nos proporcionou, ele nos concedeu a graça de podermos ver a glória de Deus através do seu Filho Jesus. Isso é muito importante. Isso é muito impactante para a vida da gente. A gente precisa entender o que significa isso. Cristo superior aos anjos, Cristo superior a profetas, Cristo superior a Moisés,
Cristo superior a sacerdotes. Cristo, um sacrifício superior e perfeito. É nesse Cristo que nós temos firmado a nossa fé. É nesse Cristo que nós temos depositado nossa confiança. E assim como na época dos hebreus aqui, para quem a carta foi escrita, havia um grupo de pessoas que estava se desviando, estava deixando de lado aquilo que aprendera dos apóstolos, estava negligenciando tamanha salvação que lhes foram concedidas através de Cristo Jesus. Nos nossos dias também não tem sido diferente. Como o pastor vem falando, nós estamos vivendo o período do Natal. Aí vem o espírito natalino. O Natal. Os presentes. A fartura da mesa. A alegria de reunir a família. Mas em prol de quê? Para quê? Para quem? Por quê? Por que se comemora o Natal? É simplesmente porque é o final do ano? É simplesmente porque é a festa que a cultura brasileira aceitou e introduziu no nosso meio, e por causa disso agora nós vamos trocar presentes, vamos nos banquetear numa mesa farta? É só para isso? Não. Assim como eles esqueceram de que Cristo foi um sacrifício perfeito, que não haveria mais necessidade de novos sacrifícios, já não haveria mais necessidade de novos rituais, porque o que Cristo fez na cruz do Calvário foi perfeito, eficaz e para sempre. Assim, muitos de nós nos dias de hoje têm se desviado daquilo que nós fomos chamados para ser em Cristo Jesus. Quantas vezes a gente pega esse período do Natal, esse momento do Advento, e em vez de meditarmos com os nossos filhos acerca do nascimento de Jesus, da encarnação do Verbo, de meditarmos naquilo que de fato significa o Natal, a gente os envolve com historinhas e historinhas e historinhas. Muitas das vezes, ao invés da gente refletir somente nessa data, nós deveríamos parar e pensar daqui para frente, não só no Natal, mas por todo o ano, eu quero viver mais desse nascimento. E eu fui muito impactado por algo que o pastor falou na pregação passada, na qual ele disse: projetamos e projetamos coisas para os anos que se vêm. Poucas vezes, ou quase nunca, falamos: eu quero me parecer mais com Cristo no ano que vem. Poucas vezes a gente tem tido esse sentimento dentro da gente. Que a gente possa entender o verdadeiro espírito do Natal. Que a gente possa compreender de fato o que Cristo está fazendo, o que Cristo fez naquele ato, naquele momento da história, onde a história se dividiu, onde os dias passaram a ser contados como antes de Cristo e depois de Cristo. A partir daquele momento em que o Jesus histórico, contra quem não há argumento nenhum de que ele esteve aqui de fato na terra, e com uma única diferença: seus restos mortais nunca foram encontrados, porque ele ressuscitou. E ele está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde ele intercede por nós, de onde ele é o nosso advogado justo e fiel, porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. É sobre esse Jesus que eu quero falar para vocês. É sobre esse Jesus que eu estou falando com vocês. É sobre esse Jesus que expressou ali, nas suas atitudes, o amor perfeito de Deus. Quando quiseram matar aquela mulher apedrejada porque havia sido pega em adultério, Cristo, com seu amor perfeito, foi e falou: atire a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado. É o mesmo Deus também que exerceu autoridade e juízo sobre aqueles que vendiam dentro do templo e os expulsou de dentro do templo, falando: porque vocês fazem da casa de meu pai casa de mercadores, saiam daqui. É um Jesus que é amor, mas é um Jesus que também repreende. É um Jesus que não só tem um atributo, mas é um Deus que tem vários atributos, dos quais nós podemos destacar alguns: amor, misericórdia,
juízo, justiça, ira. Se você não sabe, Deus também tem ira. Mas é uma ira santa, é uma ira não pecaminosa, e Ele tem todo o direito e todo o poder para exercer essa ira quando Ele quiser, porque Ele é Deus. Entenda, olha só, o próprio autor da carta aos Hebreus vai nos falar, olha, se as palavras promulgadas por profetas e anjos redundou em castigo para o povo de Israel, o que se dirá da palavra daquele que é a expressão exata de Deus? O que se dirá daquele que carrega em si a glória de Deus? Maior castigo, maior ira sofrerá aqueles que rejeitarem a própria palavra de Deus encarnada, Cristo Jesus. Entende o peso? Entende a responsabilidade? Entende o significado de Cristo ter encarnado? Olha, Ele encarnou com misericórdia para salvar os seus eleitos. Mas para aqueles que não o receberam, para aqueles que o rejeitaram, vai ser um momento de ira, vai ser um momento de justiça, vai ser um momento de julgamento. Vamos nos atentar a isso. Não podemos negligenciar essa palavra encarnada, Cristo Jesus. Ele nos mostrou em todo o seu Evangelho. Ele nos mostrou em todos os seus caminhos o que é Deus, quem é Deus e a expressão exata de Deus. Cristo nos mostrou. E nós seguimos para o versículo de número 3. Ele que é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra de Deus. Olha só, esse pequeno texto que nós lemos aqui, ele nos traz alguns pontos interessantes sobre Deus. Olha só, quando Cristo nasceu, uma das primeiras coisas importantes que aconteceu, a palavra de Deus reivindicou a sua verdade, a sua autoridade. Eu já comentei isso para vocês. Quando Cristo nasceu, a palavra foi encarnada. E toda a imperfeição que poderia haver ali na mensagem, na verdade no mensageiro, se encerrou. Porque agora eu não preciso julgar mais o profeta, porque a própria palavra encarnada falou ao meu coração. Porque não necessitamos mais de quem nos ensine, porque o próprio Espírito nos ensinará acerca de todas as coisas, diz assim também no livro de Hebreus. Outra coisa importante, como eu já também comentei para vocês, é que Deus se revelou em Cristo. Deus estava se revelando ao mundo. Olha, eu sou esse Deus. Eu criei todas as coisas, eu faço todas as coisas, eu endureço o coração de quem eu quiser, eu salvo quem eu quiser, eu amo quem eu quiser, eu faço o que eu quero, porque eu sou Deus. E ele tem um diálogo muito forte sobre isso com Jó. Ele fala, Jó ali querendo, cheio de argumentos, querendo se defender. Deus chega para Jó e fala, Jó, olha só, aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava quando eu pedi os mares, que eu cerrei os mares para que eles não derramassem? Onde você estava quando eu criei as montanhas, quando eu fiz cada um dos animais? Eu sou Deus, Jó. Aí Jó reconhece, e fala, Senhor, falei coisas maravilhosas demais para mim. Antes eu não te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Deus se revelou na história. E uma das coisas que aconteceu também, que foi importantíssimo, foi o que nós acabamos de ler, foi que quando Cristo nasceu, que Ele cumpriu toda a sua trajetória, Ele nos purificou os pecados. Ele nos perdoou os pecados. Aquilo que nós tínhamos de dívida para com Deus, aquilo que nós carregávamos, que nos separava de Deus, Cristo arrancou. Ele pagou a conta. Nós temos visto nas pregações de Pedro que nós fomos comprados por um preço que não podemos medir, que não podemos mensurar, porque foi um preço perfeito. Então o nascimento de Cristo, para nós, ele exemplifica justamente isso. Ele traz para a gente
a purificação dos nossos pecados de uma vez por todas e para sempre, através do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Através do nascimento de Jesus, de todo o seu caminhar na história, nós tivemos os nossos pecados perdoados. Como diz Paulo, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação há. Os pecados foram perdoados. A gente precisa entender e viver isso. Quantas pessoas a gente vê que não conseguem entender o perdão de Deus, que não conseguem entender o perdão dos seus pecados, e carregam culpas, e carregam histórias, e carregam marcas do passado, e carregam coisas do passado, e não conseguem entender o perdão de Cristo Jesus. Vocês foram perdoados em Cristo Jesus. Na sua morte, vocês receberão o perdão. O sangue derramado na cruz do Calvário, ele foi, de fato, a concretização daquilo tudo que aqueles animais que eram oferecidos ano após ano em sacrifício para perdão do povo de Israel, ali em Cristo isso se consumou de uma vez por todas e para sempre. Para sempre. Aquele sangue é eficaz para sempre. E eu volto a fazer o mesmo paralelo. Assim como na época dos hebreus, haviam homens e mulheres querendo novamente crucificar Cristo, querendo falar que o seu sacrifício não era perfeito, assim, nos dias de hoje, há muitos homens e mulheres também que não têm compreendido isso. Olha só, Cristo morreu de uma vez por todas e para sempre em uma única vez. Assim como a nós também está ordenado que nós morramos uma única vez e depois disso o juízo. Olha só, Cristo perdoou os nossos pecados. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Não há mais por que carregar essa dor, já não há mais por que carregar esse peso. Os nossos pecados foram perdoados. Isso é tão sério, isso é tão grave, que o autor dos Hebreus, no capítulo 6, ele vai tratar de uma situação muito séria, que ele vai falar que é impossível trazer ao arrependimento aqueles que uma vez provaram, experimentaram, sentiram, viveram as coisas do reino de Deus, e estão jogando isso fora, estão querendo voltar a rudimentos antigos, dizendo que a cruz de Cristo não foi suficiente para os seus pecados, para a sua vida, para o seu relacionamento, para o seu casamento, para a sua relação pai e filho. Todas as pessoas que negam Jesus como suficiente para essas áreas da sua vida é o mesmo que está querendo colocar Cristo de novo na cruz do Calvário, o fazendo ser crucificado novamente. Ora, é impossível trazer o arrependimento novamente para essas pessoas. Cristo foi o sacrifício perfeito, eficaz e para sempre. Não há necessidade de novos sacrifícios. Aquele sacrifício foi perfeito. E o nascimento de Cristo é isso. O plano de Deus para a humanidade. O plano que veio sendo construído desde o Éden até os dias de Cristo se cumpriu em Cristo. A revelação progressiva de Deus que veio ali passando por Adão, por Noé, por Abraão, por Moisés, por Davi, culmina em Cristo, a nova aliança, a aliança perfeita, a qual nós todos os domingos viemos aqui e celebramos através da Eucaristia. O sangue da nova aliança, o corpo de Cristo que é partido por todos nós, o sangue de Cristo que foi derramado por todos nós, ele é perfeito, eficaz e para sempre. Eu estou insistindo nisso porque eu sei a dificuldade que é você não entender que o sacrifício de Cristo foi feito, perfeito, para sempre. Se renda, decrete a sua falência para o Senhor, só o seu sacrifício na minha vida é perfeito para sempre. Só o seu sacrifício é perfeito para sempre, para que eu possa viver de maneira que eu possa te agradar e refletir o Senhor na minha vida. Só através do seu sacrifício. Então, a morte de Jesus representou a purificação dos nossos pecados. Mas a sua ressurreição, aí é que fica mais interessante. Aí é que as coisas começam a dar um sentido ainda mais emocionante.
É daí que a gente consegue compreender por que os apóstolos se alegravam, a ponto de saírem jubilosos depois de uma surra, por causa do reino de Deus. É porque na ressurreição de Cristo, Ele nos revela algumas coisas importantes, da quais eu queria destacar duas. Na ressurreição, nós pecadores fomos justificados. Na sua ressurreição, já não somos mais condenados, já não somos mais culpados, agora nós somos justos. Justos por aquele que foi o justo e o justificador de todos nós. Justo porque Jesus foi justo, e através da sua justiça, todos nós podemos ser justos por causa de Cristo Jesus. Não tem bênção maior do que essa, de que Deus olhar para nós e, em vez de ver o Rafael, pecador, fraco, Ele olha para mim e vê Cristo Jesus. Ele vê o seu Cristo crucificado, morrendo para me salvar, perdoando todos os meus pecados e me justificando, me fazendo justo. Nós somos justos agora em Deus por causa da ressurreição de Cristo. E não bastasse isso, a ressurreição também revela para nós outra coisa que ainda é mais importante, ainda é mais maravilhosa, que é o fato de que nós vamos estar com o Senhor eternamente, vivendo e reinando com Ele para sempre. E nesse lugar não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá lamento, não haverá mais sofrimento. Pelo contrário, nós viveremos ali com o Senhor para sempre. Foi na sua ressurreição que nós ganhamos essa graça de sabermos que um dia estaremos com Ele. Teremos esse corpo mortal, carnal, fraco, corruptível, transformado em corpo de glória, onde de fato ali poderemos viver com o Senhor para sempre. E podemos ver ali através de Cristo o esplendor, a expressão exata de Deus. Podemos estar com o Senhor, aquele que se deu, que se esvaziou, que se humilhou, que foi obediente até a morte de cruz. E nós vamos poder estar com Ele. Podemos celebrar com Ele a vida. Podemos celebrar com Ele na eternidade. Senhor, nós estamos aqui contigo, brindando aquela ceia da qual Ele prometeu, que quando Ele voltasse todos faríamos essa última ceia. Ceia da ressurreição, da transformação desse corpo corruptível, inclinado ao pecado, sendo transformado nesse corpo glorioso, um corpo que vai ter prazer e louvar ao Senhor todos os dias, em estar na presença de Deus todos os dias. Olha só as implicações do nascimento de Cristo das nossas vidas. Olha só a implicação da encarnação do Verbo Jesus nas nossas vidas. E para trazer a conclusão do que estamos falando, queria que os irmãos abrissem em Hebreus 2, porque tem que ficar uma exortação, tem que ser dito uma advertência diante de tamanhas revelações acerca do nascimento de Jesus. Olha só, por causa disso tudo, de tudo isso que nos foi falado sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos e aos profetas, olha só o que o autor fala. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tamanha salvação? Não é o Rafael quem está falando, é a palavra de Deus quem diz. Olha, se diante de tudo isso que Cristo fez, se diante dessa encarnação, dessa perfeição toda do sacrifício de Cristo, vocês quiserem negligenciar, se vocês não quiserem dar ouvidos, se vocês quiserem ouvir o seu coração corrupto, se vocês quiserem ouvir a voz do seu coração, olha, saiba que se não escaparam aqueles que rejeitaram palavras promulgadas pelos profetas e pelos anjos, não escapará aquele que negligenciará a palavra do próprio Filho. Igreja do Senhor, nesse momento de advento, nesse período de advento, nos apeguemos mais firmemente
as verdades que nós temos ouvido aqui, dia após dia, domingo após domingo. O desgaste, os estudos que os pastores têm tido para nos trazer instrução. Vamos nos apegar com mais firmeza. O que eles têm pregado para nós se deu porque o próprio Deus decidiu se esvaziar. O próprio Cristo Jesus decidiu se esvaziar, descer entre nós, assumir a sua forma humana, assumir ali o papel de servo e morrer em nosso lugar, e morrer para nos justificar. Foi por isso, então se apegue com firmeza às palavras que têm sido ditas neste lugar. Se apegue com firmeza às palavras que vocês têm lido nos lados de vocês, através das Escrituras de Deus. Não negligencie. Não é à toa que todo domingo gostam, e eu sempre reflito sobre isso. Quando o pastor fala, não negligencie o tempo de vocês com Deus. Não despreze essa revelação que foi concedida a todos vocês. Não minimize tudo o que Cristo fez por todos vocês. Não negocie todo o sacrifício que Cristo fez por vocês. Apegue-se com firmeza ao nascimento de Cristo. Desfrute do benefício do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E viva uma nova esperança na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tornou justo e nos deu a esperança de um dia estarmos com Ele, onde esse corpo corruptível será transformado num corpo glorioso, onde nós poderemos estar com o Senhor para sempre. Então, diante disso, Igreja do Senhor, apegue-se a essa verdade. Deus falou pelos profetas, mas hoje nós temos o próprio Filho encarnado, a palavra de Deus viva para as nossas vidas, na nossa língua, na nossa tradução, e ainda por cima sendo ensinada por homens que têm se dedicado dia após dia ao Evangelho do Senhor. Então apegue-se a essa palavra, apegue-se a essa verdade, e Cristo Jesus vai estar com vocês até o dia da sua morte, ou então até que Ele venha mesmo nos resgatar e nos levar para estarmos com Ele para sempre. Amém.